Capítulo 6. Atraindo os clientes certos. Aqueles que analisam as razões de seu sucesso sabem que a regra 80-20 se aplica. 80% do crescimento, lucratividade e satisfação resulta de 20% de seus clientes. No mínimo, as empresas deveriam identificar os 20% do topo para ter um quadro nítido dos clientes potenciais desejáveis para o futuro crescimento. O princípio 80-20 é essencial para a empresa realizar o tipo certo de comercialização e de marketing, em sintonia com a estratégia do negócio como um todo, incluindo o processo de produzir e entregar bens e serviços. Nós vamos mostrar aqui o princípio 80-20 com esse objetivo, mas, antes, temos a obrigação de esclarecer muitas ideias pseudo-intelectuais sobre industrialização e marketing. Por exemplo, é dito com frequência que vivemos em um mundo pós-industrial, que as empresas não devem estar focadas na produção e que, em vez disso, precisam focar no marketing e nos clientes. Na melhor das hipóteses, essas afirmações são meias-verdades. Uma breve incursão histórica é necessária para explicar os porquês disso. No início, a maioria dos empreendimentos concentrava-se em seus mercados nos clientes importantes com pouca ou nenhuma reflexão sobre isso. O marketing como uma função ou atividade separada não era necessário, até porque os pequenos negócios tinham certeza de estar cuidando de seus clientes. Veio então a Revolução Industrial, que criou os grandes negócios, a especialização, o exemplo de Adam Smith para uma fábrica de alfinetes, e, por fim, a linha de produção. A tendência natural de uma grande empresa era subordinar as necessidades do cliente às exigências de uma produção de massa de baixo custo. Ficou célebre a afirmação de Henry Ford de que os clientes poderiam ter o modelo T de qualquer cor, desde que fosse preto. Até o final da década de 1950, os grandes negócios em todo o mundo eram predominantemente voltados à produção. É fácil para os marqueteiros e homens de negócios sofisticados de hoje zombarem do primitivismo da abordagem voltada para a produção. De fato, a abordagem fordista era correta para a época, a missão de simplificar produtos e baixar seus custos, enquanto os tornava mais atraentes, é fundação da nossa rica e atual sociedade de consumo. As fábricas de baixo custo produziram progressivamente mais mercadorias em categorias cada vez mais elevadas, disponibilizando-as, ou, naquela expressão medonha, tornando-as acessíveis a consumidores que antes estavam excluídos do mercado. A criação do mercado de massa também gerou a força do consumo que não existia anteriormente, levando a um círculo virtuoso da produção de baixo custo para o aumento do consumo, geração de mais empregos, aumento do poder de compra, ampliação do volume produzido, redução do custo unitário, elevação do consumo, e assim por diante, em uma espiral progressiva que se amplia sem ruptura. Visto por essa perspectiva, Henry Ford não era um troglodita focado na produção, ele foi um gênio criativo que prestou um serviço relevante aos cidadãos comuns. Em 1909, disse que sua missão era democratizar o automóvel. Naquela época, esse objetivo parecia risível, pois somente as pessoas ricas tinham carro, mas, com certeza, o modelo T produzido em massa, vendido por uma fração do preço dos primeiros automóveis, colocou a bola em jogo. Para o bem e para o mal, e claro, muito mais para o bem, nós desfrutamos da cornucópia da abundância, 46 proporcionada pelo mundo fordista. A produção em massa e a inovação não pararam com os automóveis. Muitos produtos, dos refrigeradores aos computadores, passando pelo Walkman e o CD-ROM, até os atuais smartphones, não podem ser creditados à pesquisa de mercado. Ninguém no século XIX teria desejado comida congelada, porque não havia freezers para mantê-las. Todos os avanços da invenção, do fogo ao câmbio automático progressivo, foram triunfos da produção, que depois criou seus próprios mercados. E é bobagem dizer que vivemos em um mundo pós-industrial. Os serviços estão sendo industrializados agora da mesma maneira que ocorreu com os produtos físicos na chamada era industrial. O varejo, a agricultura, a produção de flores, a linguagem, o entretenimento, a educação, a limpeza, a hotelaria e até a arte da restauração gastronômica. Tudo isso costumava ser domínio exclusivo de fornecedores individuais de serviços,
sem industrialização e sem exportação. Agora, todas essas áreas estão sendo rapidamente industrializadas e, em alguns casos, globalizadas. 47. A década de 1960 redescobriu o marketing e a de 1990 redescobriu os clientes. O sucesso da abordagem direcionada à produção, com seu foco na manufatura, na expansão do volume e na redução dos custos, acabou por fim por revelar suas próprias deficiências. No início da década de 1960, os professores de administração, como Theodore Levitt, disseram aos executivos que eles deveriam se voltar para o marketing. Seu artigo legendário, Miopia em Marketing, publicado em 1960 na Harvard Business Review, encorajava os industriais a satisfazer os clientes, em vez de produzir mercadorias. O novo evangelho foi eletrizante. Os homens de negócios correram efusivamente para conquistar os corações e as mentes dos clientes, um campo, de certa maneira, novo de estudos. A pesquisa de mercado passou por uma enorme expansão com o objetivo de descobrir quais novos produtos os consumidores queriam. O marketing passou a ser o tema mais quente das faculdades de administração, e os profissionais da área derrubaram os executivos com experiência em produção, tornando-se a nova geração de COR. O mercado de massa estava morto, a segmentação de produtos e de clientes tornou-se a palavra de ordem dos sábios. Depois, a partir das décadas de 1980 e 1990, a satisfação do cliente, o foco no cliente, o encantamento do cliente e a obsessão com o cliente passaram a ser os objetivos declarados das mais iluminadas e bem-sucedidas corporações, como a Apple e a Amazon. A abordagem do foco no cliente está certa, mas é igualmente perigosa. Não há dúvidas de que é correto ser guiado pelo marketing e pelo foco no cliente. Mas essa abordagem também tem efeitos colaterais perigosos e potencialmente letais. Se a gama de produtos é estendida para muitas áreas ou se a obsessão pelo cliente leva ao recrutamento de cada vez mais consumidores marginais, o custo unitário sobe e o retorno cai. Com uma gama adicional de produtos, os custos indiretos sobem de forma expressiva como resultado do preço da complexidade. Os custos da manufatura atualmente são mais baixos que antes, e costumam representar menos de 10% do preço de venda do produto. A maior parte dos custos das empresas está fora do chão de fábrica. Esses custos podem ser elevados, caso a gama de produtos fique muito ampla. De maneira similar, a busca por mais clientes pode levar os custos de vendas e de marketing, levar ao aumento dos custos de logística, com bastante frequência, e mais perigoso de tudo, baixar permanentemente os preços prevalentes de venda, não apenas para os novos clientes, mas também para os antigos. O princípio 80-20 é essencial aqui, pois pode oferecer uma síntese das abordagens focadas na produção e no marketing. Assim, você pode se concentrar apenas naquilo que é lucrativo em marketing e lucrativo para o foco no cliente, em oposição à pouco lucrativa centralização no cliente. O Evangelho 80-20 do marketing. A empresa tem que dar foco nos mercados e nos clientes corretos, em geral, uma pequena parte daqueles que são mantidos ativos. A sabedoria tradicional de que as empresas devem ser voltadas para o marketing e centradas no cliente está somente 20% certa. Existem 3 regras de ouro. 1. A área de marketing e a empresa como um todo deveriam focar a entrega de produtos e serviços fantásticos em 20% da gama existente, ou seja, aquela pequena parte que gera 80% dos lucros, depois de alocados integralmente todos os custos. 2. A área de marketing e a empresa como um todo deveriam devotar seus esforços mais extraordinários para encantar, manter para sempre e expandir as vendas para aqueles 20% dos clientes que representam 80% do faturamento e ou dos lucros da empresa. 3. Não existe um conflito real entre produção e marketing. Você só será bem-sucedido em marketing se o que está oferecendo for diferente, para o seu público-alvo, não puder ser obtido em nenhum outro lugar, ou se o pacote de produto-serviço-preço tiver muito mais valor do que pode ser comprado em outro lugar. É pouco provável que seja possível aplicar essas condições em mais de 20% da sua atual linha de produtos, e é provável que você tire mais de 80% de seus lucros reais desses 20%.
Caso essas condições se apliquem a quase nenhuma de suas linhas de produção, a sua única esperança é a inovação. Nesse momento, os marqueteiros mais criativos devem se voltar para o produto. Toda inovação é necessariamente conduzida pelo produto. Você não consegue inovar sem um novo produto ou serviço. Dê foco em marketing naqueles poucos segmentos lucrativos. Os produtos responsáveis por 20% de suas receitas representarão provavelmente 80% de seus lucros assim que você alocar todos os custos, incluindo os indiretos, associados a cada um. É ainda mais provável que 20% dos seus produtos gerem 80% dos seus lucros. Bill Roatio, comprador de cosméticos para Harleys, uma rede varejista de Sacramento, Califórnia, comenta: 80% do lucro deriva de 20% dos produtos. A pergunta para um varejista é: quanto dos 80% você consegue cortar sem perder relevância no setor de cosméticos? Faça a pergunta aos franqueadores de cosméticos e eles dirão que isso dói. Faça a pergunta aos varejistas e eles dirão que é possível cortar algo. 48. A atitude lógica a adotar é expandir a área devotada aos 20% mais lucrativos e mais bem vendidos batons, e tirar da lista os produtos com volume mais baixo de vendas. Podem ser realizadas mais promoções dentro das lojas para esses 20% mais lucrativos em cooperação com os fornecedores desses produtos top de linha. Observe que, aparentemente, sempre haverá boas razões alardeadas para explicar por que você precisa manter aqueles 80% dos produtos não lucrativos. Nesse caso, a justificativa é o medo de perder relevância por oferecer uma linha de produtos mais restrita. Desculpas como essa se apoiam na estranha visão de que os compradores gostam de ver muitos produtos que não têm a intenção de adquirir, distraindo-os daqueles que pretendem comprar. De qualquer forma que esse raciocínio tenha sido testado, a resposta, em 99% dos casos, é que o corte dos produtos marginais impulsiona os lucros e não prejudica a percepção do cliente nem uma vírgula. Um fabricante de produtos de limpeza para automóveis, como ceras, polidores e outros acessórios de limpeza, vendia sua linha também nos lava-rápidos. Teoricamente, isso era lógico, já que os donos dos lava-rápidos teriam um lucro a mais com cada venda dos produtos de limpeza, simplesmente colocando um display em um espaço que não serviria a outra função. A ideia é que eles reservariam um espaço premium para os produtos e fariam algum esforço para vendê-los. Mas quando a empresa de produtos de limpeza para carros foi vendida e assumiu uma nova equipe de gestão, foi conduzida uma ampla análise das vendas. Eles descobriram que a clássica regra 80-20 se aplicava, ou seja, 80% das receitas da empresa estavam sendo realizadas em 20% dos locais de venda. 49 Quando o novo CEO verificou os 50 lava-rápidos que geravam as vendas mínimas, descobriu displays escondidos em cantos ou em outros locais ruins, que estavam maltratando e estocando mal os produtos. O CEO passou um sermão nos donos dos lava-rápidos que não estavam vendendo bem. Disse que eles deviam arregaçar as mangas e cuidar adequadamente dos displays e dos produtos. Não adiantou nada. Em vez disso, deveria ter concentrado seus esforços naqueles 20% dos lava-rápidos que estavam vendendo melhor. O que estavam fazendo certo? Podiam fazer mais daquilo. O que tinham em comum? Como mais desses lava-rápidos poderiam ser encontrados? Como os lava-rápidos que vendiam melhor faziam parte de grandes cadeias administradas profissionalmente, ele poderia cultivar esses relacionamentos em vez de tentar melhorar o desempenho dos pequenos proprietários. Foco apenas nos clientes certos. Por mais importante que seja dar foco nos melhores produtos, isso ainda é menos relevante do que se voltar para seus poucos melhores clientes. Muitos profissionais de marketing bem-sucedidos aprenderam essa lição. Alguns poucos casos podem ser citados. No setor de telecomunicações, dirija sua atenção para onde estão as reais ameaças dos concorrentes. Na maioria das vezes, a regra 80-20 se aplica. 80% das receitas vem de 20% dos clientes. Saiba quem são os clientes que mais geram receita e tenha certeza de estar atendendo às suas necessidades. 50. Em gestão de contratos, lembre-se da velha regra 80-20.
Mantenha contato próximo com aqueles 20% dos seus clientes que representam 80% do seu negócio. Todo domingo à noite, acesse seus arquivos e mande uma mensagem, envie um cartão ou anote um lembrete para telefonar para alguém com quem não tem mantido contato faz tempo. 51. Tradicionalmente, a American Express realiza muitas campanhas para fortalecer o relacionamento com varejistas e consumidores que geram seus volumes mais altos de transações. Carlos Vieira, diretor de vendas da American Express no sul da Flórida, explica. É a velha regra 80-20, o filão do seu negócio está em 20% do seu mercado. Essa campanha é mais do que uma ação de relações públicas para incentivar as pessoas a jantarem mais em restaurantes. 52. O marketing bem-sucedido não é nada além do que dar foco naquele relativamente pequeno número de clientes mais ativos ao consumir seu produto ou serviço. Alguns clientes compram muito, enquanto um grande número compra bem pouco. Os últimos podem ser ignorados. É o grupo pequeno dos bons compradores que importa, aqueles que consomem bastante e com frequência. Por exemplo, a Ames Broadcasting, dona das estações WQHT e WRKS, realizou campanhas de marketing bem-sucedidas junto a seus maiores ouvintes para aumentar ainda mais o tempo que passavam sintonizados nas rádios. Em vez de passar 12 horas por semana ouvindo sua estação favorita, agora eles ouvem a rádio 25 horas por semana. Nós demos foco na regra 80-20 de consumo em todas as nossas estações, conquistamos cada ouvinte possível em nosso público-alvo, e a cada 15 minutos nós tiramos o melhor deles. 53. Dar foco em 20% dos seus clientes é um grande negócio, muito mais fácil do que focar em 100% deles. Fazer a empresa atuar voltada para todos os seus consumidores é uma missão quase impossível. No entanto, dar atenção a 20% dos que mais consomem é, além de factível, bastante recompensador. 4 passos para se agarrar aos seus principais clientes. Você não consegue focar nos 20% até que saiba quem são esses clientes. As empresas com uma base finita de consumidores podem trabalhar individualmente essa identificação. Já as que vendem para centenas de milhares ou milhões de clientes precisam saber quem compõe o segmento-chave. Pode ser que sejam canais de distribuição, e também o perfil de quem consome mais e com maior frequência. Em segundo lugar, você tem de oferecer serviços excepcionais e até chocantes para eles. Para criar a supercorretora de seguros do futuro, o consultor Dan Sullivan aconselhou: você deve construir 20 relacionamentos e atendê-los como se fosse vencer uma maratona. Não bastam serviços regulares ou bons. A prestação de serviços deve ser sensacional. Você deve se antecipar às necessidades sempre que puder e correr como os policiais da SWAT quando pedirem para que faça algo mais. 54. A verdadeira chave é oferecer serviços surpreendentes, muito acima e além da obrigação e dos padrões dominantes no setor. Isso pode ter um custo de curto prazo, mas valerá a pena no longo prazo. O terceiro ponto é desenhar produtos e serviços para os 20% dos principais clientes, desenvolvendo-os somente para esse grupo. Para aumentar a participação de mercado, tente, acima de tudo, vender mais para os clientes-chave já existentes. Não se trata de puro exercício de vendas, nem tampouco se trata de vender mais dos produtos já existentes para eles, embora os programas promocionais com os consumidores de alta frequência quase sempre tragam bons resultados de curto e de longo prazos. Porém, muito mais importante do que tudo isso é aprimorar os produtos já existentes ou desenvolver outros totalmente novos, em cocriação com esse grupo de consumidores para entregar os recursos que eles querem. A inovação deve ser cultivada no relacionamento com esse público-alvo. Finalmente, seu objetivo deve ser manter seus principais clientes para sempre. Eles são como o dinheiro no banco. Quando algum deles vai embora, sua lucratividade sofre. Segue-se a isso que todos os grandes esforços para manter os clientes-chave, como se a rentabilidade do negócio estivesse em queda, são destinados a aumentá-la substancialmente, em qualquer período de tempo. A qualidade excepcional dos serviços pode aumentar os lucros até mesmo no curto prazo, encorajando os clientes certos a comprar mais. No entanto,
a lucratividade é somente um indicador que oferece uma mensuração posterior sobre a saúde do negócio. A verdadeira medida da saúde de uma empresa está na força, na profundidade e na duração de seu relacionamento com os clientes-chave. A lealdade dos consumidores é o fator básico que conduz à lucratividade em todas as circunstâncias. Se você começar a perder os principais clientes, o negócio estará se desfazendo sob seus pés, não importa como haja para assegurar a rentabilidade no curto prazo. Quando os consumidores-chave estiverem desertando, venda o negócio o mais depressa possível ou demita os gestores, ou demita a si mesmo se for o chefe, e adote todas as medidas drásticas necessárias para recuperá-los ou, pelo menos, deter a perda. Contrariamente, caso os clientes-chave estejam satisfeitos, a expansão do negócio no longo prazo estará assegurada. Servir os 20% de clientes-chave deve ser uma obsessão da empresa inteira. Somente o foco nos 20% dos clientes-chave pode tornar o marketing um processo essencial nas empresas. Começamos essa sessão tratando da mudança da abordagem da produção para o marketing. Observamos, então, que os ditos excessos da abordagem no marketing são resultado do foco em 100% dos clientes em vez de naqueles 20% que são chave. Para esse grupo fundamental, nenhum excesso seria exagerado demais. Você pode investir acima dos limites da sua liquidez e da sua energia, e saberá que vai obter um excelente retorno. Sua empresa não pode focar em 100% dos consumidores, ela deve se voltar apenas para aqueles 20% essenciais. Estar centrado nesse grupo é a principal atribuição de um profissional de marketing. Esse tipo de marketing também é o principal trabalho de todos os funcionários da empresa. O cliente formará sua percepção e fará sua avaliação de acordo com os esforços de todos os funcionários, aqueles que são vistos e os que não são vistos. Nesse sentido, o princípio 80-20 abre uma nova fronteira. Isso é central para o marketing, e torna o marketing central para a empresa, mas também faz com que o marketing seja responsabilidade de todos dentro da companhia. E, para todos os funcionários da empresa, fazer marketing significa oferecer os mais altos graus de encantamento para os 20% de clientes-chave. Vendas. A área de vendas é a prima em primeiro grau do marketing. É a atividade de linha de frente que se comunica e muito importante que ouve os consumidores. O pensamento 80-20, como veremos a seguir, é tão crucial para as vendas quanto para o marketing. A chave para um desempenho superior em vendas é parar de pensar em termos de média e passar a aplicar o pensamento 80-20. A ideia de média em vendas é bastante enganadora. Alguns vendedores ganham muito por ano, enquanto a grande maioria mal recebe poucos salários mínimos por mês. Um desempenho médio significa pouco para esses profissionais ou para seus empregadores. Escolha qualquer força de vendas e aplique a análise 80-20. É muito provável que você vai encontrar uma relação desequilibrada entre vendas e vendedores. A maioria dos estudos aponta que os 20% melhores vendedores geram entre 70% e 80% das vendas. 55 para aqueles que não percebem a prevalência da relação 80-20 na vida, esse é um resultado notável. Mas para qualquer pessoa da área de negócios, essa ideia contém uma chave importante para elevar os lucros rapidamente. No longo prazo, os lucros estão vinculados com mais força a vendas do que a qualquer outra variável. Porque o princípio 80-20 se aplica a vendas e o que podemos fazer em relação a isso? Existem dois conjuntos de razões para as vendas variarem tanto por vendedor. O primeiro refere-se a questões diretas de desempenho da força de vendas, o segundo, a questões estruturais relacionadas ao foco no cliente. Desempenho da força de vendas. Vamos supor que sua análise reproduziu um de nossos exemplos recentes e você descobriu que 20% do pessoal de sua força de vendas está gerando 73% do total dos resultados. O que você deveria fazer a respeito? Um imperativo óbvio, mas negligenciado frequentemente, é agarre-se aos vendedores de alto desempenho. Você não deve seguir o ditado, em time que está ganhando não se mexe. Ao contrário, você deve garantir que o time vai continuar ganhando. A melhor atitude depois de ficar próximo de seus melhores clientes é ficar próximo de seus melhores vendedores.
Mantenha-os satisfeitos, e isso não deve ser feito exclusivamente com dinheiro. A seguir, contrate mais profissionais de vendas com o mesmo perfil. Isso não significa recrutar mais pessoas com as mesmas qualificações. A personalidade e a atitude podem ser muito mais importantes. Coloque suas estrelas em vendas em uma sala e trabalhe para identificar o que têm em comum. Melhor ainda, peça que o ajudem a contratar mais pessoas como eles. Em terceiro lugar, tente diagnosticar quando os profissionais vendem mais e o que eles fazem de diferente nesse período. O princípio 80-20 se aplica ao tempo tão bem quanto às pessoas. 80% dos negócios de cada um de seus vendedores são realizados provavelmente em 20% do período de trabalho deles. Tente identificar os picos de sorte e por que eles acontecem. Um especialista definiu muito bem esse ponto. Se trabalha com vendas, pense nos melhores picos de sucesso que você já teve. O que você fez de diferente naquela semana? Não sei se jogadores de futebol ou vendedores são muito supersticiosos, porém, os bem-sucedidos em cada área tendem a observar as condições de seus períodos de melhor desempenho e tentam mantê-las imutáveis. Diferente do jogador de futebol, porém, se você é de vendas, quando estiver em um momento quente, melhor continuar trocando a roupa íntima. 56. Em quarto lugar, faça todo mundo adotar o método que apresenta a maior proporção de vendas por total de iniciativas. Por vezes, é a propaganda, por vezes, visitas pessoais do vendedor, de vez em quando, uma mensagem bem focada dá certo, em outras vezes, é melhor um contato telefônico. Faça mais do que representa o seu melhor investimento de tempo e dinheiro. Você pode decidir fazer uma análise disso, mas é mais rápido e mais barato simplesmente observar como seus melhores vendedores investem o tempo. Em quinto, troque um time bem-sucedido de uma área por outro não tão bom de outra área. Faça isso com uma experiência genuína. Você logo vai descobrir se o time dos melhores vendedores vai conseguir superar as dificuldades estruturais ou vice-versa. Se os bons vendedores estiverem enfrentando os problemas mas a outra equipe estiver afundando as vendas, pergunte aos primeiros o que deve ser feito. A resposta pode estar em dividir e misturar as duas equipes. Assim, alguns vendedores com melhor desempenho estarão nas duas áreas. Em uma determinada época, um dos meus clientes estava tendo um sucesso incrível nas vendas internacionais, mas o time local estava desmotivado e perdendo participação de mercado. Eu sugeri a troca das equipes. O CEO reclamou, pois o time dos negócios internacionais possuía competências de línguas que seriam desperdiçadas no trabalho local. Por fim, concordou em liberar um profissional da equipe internacional, demitiu o diretor de vendas locais e colocou o jovem vindo do exterior no lugar dele. Repentinamente, a irrefriável perda de participação de mercado foi revertida. Nem todas as histórias terão um final feliz em vendas, porém, geralmente é verdade que nada é uma falha tão grande quanto o fracasso, e vice-versa. Finalmente, o que falar sobre treinamento da força de vendas? Vale a pena investir para treinar aqueles 80% piores para elevar o grau de desempenho deles ou isso será um desperdício de tempo porque muitos estão destinados ao baixo desempenho, apesar do treinamento de vendas? 57. Como em qualquer outro tema, pergunte a si mesmo qual resposta o princípio 80-20 lhe apresenta. Minha resposta: treine somente aqueles que você tem uma razoável certeza de que planejam permanecer na empresa por vários anos. Coloque os melhores vendedores para dar esse treinamento e os recompense pelo futuro bom desempenho dos profissionais treinados. Invista a maior parte do treinamento naqueles que já melhoraram o desempenho logo após o primeiro ciclo de capacitação. Pegue os melhores 20% dos treinandos e invista neles 80% dos esforços de capacitação. Grande parte da variação de desempenho em vendas realmente origina-se nas habilidades do profissional, mas muitas outras não. Os fatores estruturais também devem ser analisados em termos do pensamento 80-20. Vender não é só uma questão de boas técnicas. A análise 80-20 pode identificar razões estruturais muito além das competências individuais. Esses fatores estruturais são, em geral, muito mais fáceis de encaminhar,
e até mais recompensadores do que as questões de mérito individual. Grande parte depende dos produtos que são comercializados e dos clientes que são atendidos. Observe a força de vendas. Descobrimos, por exemplo, que 20% de nossos vendedores geravam 73% de nossos negócios, 16% de nossos produtos eram responsáveis por 80% das vendas. Além disso, 22% de nossos clientes estavam produzindo 77% de nossas vendas. Olhando mais detalhadamente a força de vendas, descobrimos que Black tinha 100 contas ativas, sendo que 20 delas geravam 80% das vendas dele. Green cobria 100 áreas e descobrimos que 80% dos clientes estavam concentrados em apenas 24. White vendia 30 diferentes produtos, sendo que 6 representavam 81% das vendas dela. 58. Nós já destacamos as aplicações do princípio 80-20 para produtos e clientes na seção dedicada ao marketing. Aos profissionais que atuam na área de vendas cabe o seguinte: direcione todos os esforços dos vendedores para aqueles 20% dos produtos que geram 80% dos negócios. Certifique-se de que a venda dos produtos mais lucrativos seja 4 vezes mais recompensadora que a de qualquer um dos produtos menos lucrativos. A força de vendas deve ser premiada por vender os mais, e não os menos lucrativos. Faça os vendedores colocarem foco nos 20% dos clientes que geram 80% das vendas e 80% dos lucros. Ensine a força de vendas a classificar os clientes por vendas e lucratividade. Insista para que invistam 80% do tempo de trabalho nos melhores 20% dos clientes, mesmo que tenham de negligenciar alguns dos consumidores menos importantes. Gastar mais tempo com uma minoria de clientes de alto volume resultará em vendas maiores para eles. Se as oportunidades para vender mais dos produtos já existentes se esgotarem, os vendedores devem se concentrar em oferecer serviços de alta qualidade para proteger o negócio e identificar novos produtos que os consumidores desejem. Organize as contas de maior volume e lucratividade sob a gestão de um vendedor ou de uma equipe, não importa a geografia. Tenha mais contas nacionais e menos regionais. As contas nacionais costumam ficar vinculadas a um comprador único que tem a responsabilidade de adquirir aquele produto, não importa onde será utilizado. Por isso, é crítico ter esse comprador importante atendido de perto por um executivo nacional de vendas. Cada vez mais, as grandes contas devem ser atendidas nacionalmente por um profissional ou time dedicado, mesmo quando houver muitos pontos de compra locais. Rich Charello, vice-presidente sênior de vendas nos Estados Unidos da CA Technologies, comenta: entre as 20% maiores organizações, eu costumo fazer 80% das minhas receitas. Por isso, trato essas companhias como contas nacionais. Não me importo se um representante voa o país inteiro, ele terá a conta e nós vamos identificar cada profissional naquela organização e colocar em ação um plano para lhes vender nossos produtos. Reduza os custos e use o e-mail ou o telefone para as contas menos importantes. Uma reclamação frequente dos vendedores é que a redução das equipes ou investimento de mais tempo em grandes contas resulta em áreas de responsabilidade com o dobro de clientes do que seria razoável atender. Uma solução pode ser abrir mão de algumas contas, mas isso só deve ser feito como último recurso. Com bastante frequência, uma opção melhor é centralizar 80% das pequenas contas e providenciar um serviço de telemarketing passivo. Isso oferecerá um serviço mais eficiente e mais barato do que a venda face a face. Finalmente, faça a força de vendas revisitar antigos clientes que já realizaram bons negócios no passado. Isso pode significar bater em velhas portas e ressuscitar antigos contatos. Essa é uma técnica de venda incrivelmente bem sucedida e bastante esquecida. É bem provável que um antigo cliente satisfeito volte a comprar de você. Bill Bunn, o fundador da consultoria de estratégia Bunn Young Company, costumava vender bíblias de porta em porta no interior do sul dos Estados Unidos. Ele conta a história de um período difícil, de quando marchava de cidade em cidade sem vender mais bíblias, até que teve uma visão ofuscante do óbvio.
Ele voltou ao último cliente que havia comprado uma Bíblia e vendeu mais uma para ele. Outro profissional que seguia a mesma técnica foi um dos maiores corretores de imóveis dos Estados Unidos, Nicholas Bassa, um imigrante romeno. Ele ganhava $1 milhão de comissões pessoais por ano, sendo um terço delas resultado de vendas repetidas para o mesmo cliente. Literalmente, Bassa batia em velhas portas e perguntava aos proprietários, que já eram clientes dele, se estavam prontos para vender. Fazer uso dessas influências estruturais do tipo 80-20 pode transformar vendedores medíocres em bons profissionais, e os bons, em superestrelas. O impacto de uma força de vendas melhor nos resultados de uma empresa é imediato. Mais importante, porém, é o impacto a longo prazo na participação de mercado e no encantamento do consumidor, resultantes de uma equipe de vendas motivada, com energia e confiança, determinada a entregar o melhor ao grupo de clientes vitais, mas ainda assim com a capacidade de ouvir o que eles querem realmente. Os poucos clientes vitais. Alguns clientes são essenciais. A maioria não é. Alguns esforços de vendas são maravilhosamente produtivos. A maioria é ineficiente. Alguns vão desperdiçar seu dinheiro. Canalize o marketing e os esforços de vendas para onde você pode oferecer a uma minoria de clientes potenciais algo que seja exclusivo, melhor, ou que tenha mais valor do que eles poderiam obter em qualquer outro lugar. Tenha certeza de que esse processo aumentará sua lucratividade. Toda empresa bem-sucedida aplica esse princípio simples e simplificador.